Ele foi perseguido do Igor meio esquisito. Sempre foi. Mas até Jesus é uma merda. Ele é uma merda, não é isso? Independente com a religião, você não pode falar, não. Nossa, não, mesmo que ele fosse ateu, mesmo que ele fosse de outra religião, nem a gente também pode falar assim de uma religião dos outros, né? Afro, sei lá onde que é a religião. Você vai falar que é uma merda assim. Aí o Teresa Tana perguntou: é isso mesmo? Ele, é isso mesmo, eu acho. Caramba, assim, foi um absurdo, né? Pô, eu fiquei. E o até fundador de nossa civilização, o fundador do Reino de Portugal, que disse que não foi um anjo, não, que foi nosso Senhor Jesus Cristo que ordenou a ele a criar um reino que levaria Jesus a povos que ele nem sequer ouviu. Ele disse assim, um charlatão diria isso, não é isso? Exatamente. A perseguição cada vez vai ser cada vez maior. Acho que, o que o cara... O que o cara ganharia dizendo o que ele ia fazer em 300, 400, 500 anos no futuro? Ele pessoalmente não ganha nada, não é isso? Não ganha nada, né? Na verdade, descendentes dele morreram. Até mesmo o conteúdo do Rafael também que fala de relacionamento, também de certa forma vai ser perseguido. Você quando você coloca a cara e você fala, você coloca a sua vida em jogo e tudo em jogo. Porque assim, você sabe disso. Se você tiver uma opinião contrária a eles lá, seguido, você pode respeitar a opinião deles, mas você não pode ter uma sua. Né? Se você falar, olha, a mulher tem que ser submissa e do lar, isso é uma afronta. É mentira. Não era para ser polêmico, né? Se tornou polêmico, mas não era para ser. A grama é verde, né? A grama é verde e hoje é uma frase polêmica. A vida Exatamente. do bebê vale mais do que de um gato de rua sem dono. Eu virei apologista a maus tratos animais por dizer isso. Que tirar bem-estar e tratamento médico, rapaz, de um humano. Renato postou aquele corte, Renato. Aquele corte você falando do hospital para cachorro, para animal, pô. É uma coisa óbvia. Você está gastando um dinheiro que poderia ser investido em seres humanos, cara. Me viralizou. E aumenta o abandono. Aumenta o abandono. Você diz pro cara, é óbvio, você tem direito. Na hora que você diz pro cara, você tem direito ao hospital veterinário de graça. O cara vai achar que pode ter animal sem ter dinheiro, porque tem um hospital veterinário de graça. Vai ter mais abandono, vai ter mais maus tratos, mais a porra toda, não é isso? Numa visão macro, é pior ainda para os animais, né? Pior ainda. Tira a responsabilidade do cara. Perto do barradão ali. Pois é. Pior ainda. Mas o nosso tema hoje é perdão de adúlteras. Qual é o tema hoje, Saldanha? A gente vai discutir se perdoa ou não as adúlteras. Eu sou a favor do perdão. Mas o perdão condicionado ao arrependimento demonstrado. Sim. Eu acho que nem o pastor não vai querer perdoar a adúltera que não está arrependida, não é isso? Sem arrependimento não é isso, pastor, não. Rapaz, Saldanha reagiu ao meu corte, o pessoal tá me chamando de corno lá nos comentários. Não, corno, qualquer um de nós pode ser. Agora, corno manso, não é isso não? Corno que perdoa, não é isso não? Misericórdia, não faço isso não. Ô, Rafael, você já viu a condição dele de perdoar? Ele é pior do que eu, pô. Rapaz, deixa isso quieto, velho. Deixa isso quieto. Não, eu acho que... Ó, tem que ver qual é a causa. Jesus é muito claro que se seu olho te faz pecar, o que você tem que fazer com o seu olho? Colocar o olho fora. Não, ali tem um cunho metafórico. Ali tem um cunho metafórico, 38. Mas o cara... metafórico, velho. Mas se no Novo Testamento... O pedófilo faz pecar, você não precisa matar o cara, né? Só castrando, você já... Pelo menos esse crime ele não comete mais, não é isso ou não? Essa parte todo mundo concorda que arrancando resolve, não é isso ou não? Hein? Mas no Novo Testamento não existe como você embasar no Novo Testamento, nas doutrinas apostólicas, nas cartas, epístolas dos apóstolos, a mutilação corporal. Isso não cabe, pô. Não, na minha opinião, eu não cheguei nessa parte ainda. Metafórico. É isso. Foi uma linguagem figurada, foi não? Eu não cheguei. Pastor, mas é isso. O quanto mais pecaminoso for o ato que ela for fazer para demonstrar seu arrependimento, maior é a prova do arrependimento, não é isso? Matar os coadúlteros, não é isso? É uma forma de demonstrar arrependimento. Se ela fez isso para reprodução, esterilizar. Se ela fez isso por dinheiro, tirar todo o patrimônio dela e botar no nome da nova primeira esposa, não é isso? Se ela fez isso por prazer, ela que tem que querer, não sou eu que vou pedir, não. É ela que tem que querer cortar fora o clítoris, seja em Marrocos, seja Agadir, não é isso? Seja lá no país islâmico, os caras fazem isso em barbeiro lá, meu irmão, não é médico, não. Não sou eu que tenho que pedir, não. Ela tem que fazer porque ela quer, para demonstrar. Você tem outros frutos que podem provar o arrependimento, não é isso? Você concorda comigo? Eu sei disso. Concordo, mas aí é com milagre. Para não ter volta, você tem que cortar pela raiz, não é isso? Um pecador ser regenerado, se tornar um justificado em Cristo, é um milagre maior do que um cego enxergar. Concorda ou não? Sim. É isso. Jesus ordenou, você vai fazer tudo isso e mais em meu nome, não é isso? Que é o que você faz na igreja, né? Ou não? Exato. Deixa eu claro. Só fazer uma pergunta aqui. Em relação a essa questão de traição, vamos lá.
A própria Bíblia fala que o homem traído ele vai ter uma ira que nada, nem com diamante você vai conseguir, né? A própria Bíblia avisa, ó, se você trair, né, um ciúme de um Salomão cara... em Provérbios, né? O livro de Provérbios fala isso, sobre a ira do traído. Justamente, é imensurável. Então, assim, a probabilidade de acontecer uma desgraça, uma coisa muito ruim, uma coisa ruim é muito grande. O cara vai lá, mata a mulher e tudo mais. Não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, mas a própria Bíblia fala isso, alerta, ó, se tu trair teu marido, a fúria desse cara é uma coisa que pode dar problema. Eu até falo, quem sou eu, né? Comecei, nem estou lendo ainda, começando a aprender a Bíblia, você já conhece muito mais conhecimento que eu, mas a Bíblia para mim é um manual, sabe? É como se fosse o pai falando com o filho, ó, se você fizer isso, vai dar merda. Então, na própria Bíblia fala, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Que a fúria do cara é imensurável. Eu acho que nenhum dos três aqui está aqui para defender o adultério. O adultério é imoralidade sexual, é um abominável diante de Deus, né? E tanto é que na própria lei moral de Deus, se você vai lá para Levítico capítulo 20, e depois é mais aprofundado em Deuteronômio 26, eu acho, a pena, segundo o próprio Senhor dos Exércitos, para adultério, a pena de morte, a pena capital. Inclusive, quando você vai lá para João 8, aquela adúltera que foi levada pelos mestres da lei para ser julgada por Cristo, aquele procedimento estava errado, segundo a lei mosaica. Porque no procedimento mosaico, morria o homem e a mulher. Os dois eram levados para fora da cidade e eram mortos por apedrejamento. Rapaz, a morte por apedrejamento é uma coisa selvagem, pô. O cara não morria por choque hipovolêmico, por perda de sangue, não. Geralmente era traumatismo craniano, eram pedras de um tamanho considerável no crânio da pessoa, esfolando o corpo, era terrível. E o próprio Deus diz que a pena para o adultério é a morte, né? Agora eu creio que Jesus Cristo mudou o paradigma de acordo com o arrependimento da pessoa. Essa possibilidade existe. Então eu acredito que existe uma possibilidade, que óbvio é raro, mas existe uma possibilidade para perdão de adultério em alguns casos. A questão o melhor dos mundos é você nunca se separar, né? Seria o melhor, na minha opinião, também esse melhor do mundo. A questão agora, não vamos falar religiosa, o Renato é homem, você é homem. Assim, para nós, homens, né? Inclusive o próprio Deus fala, Jesus falou, ó, se você olhar para outra mulher, você está cometendo adultério, porque sabe que o homem é visual, que o homem é carnal, que o homem tem aquela possessividade, o tato e o contato. Saber que a mulher foi lá e teve relação com outro cara, inclusive, você que faz consultoria, você sabe disso, o Rafael faz consultoria, o cara imagina detalhes, e o cara vai ficar perturbado pro resto da vida, inclusive... É claro, velho. Ele não vai conseguir tratar aquela mulher muito bem, não vai conseguir, sabe? Eu ainda digo mais, para a mulher te trair, ela não tem aquele... Porque assim, não só a parte amorosa, também tem que ter aquela parte de tesão, de carnal, porque isso é saudável entre o casamento, entre o marido e a mulher. Então, não, e outra coisa, humanamente falando, Saldanha, quando a pessoa comete um pecado, a possibilidade dela repetir, ser reincidente é muito maior, é ou não é? Não. Por exemplo, você nunca fumou charuto, você nunca se embriagou, você nunca encheu a cara de cachaça. Você faz a primeira vez, para você fazer a segunda, a terceira é muito mais fácil, né? Não, claro, pô, lógico, sem contar que onde passa, óbvio. Vou passar boiada, não é isso? Exato. Exatamente. Não, é isso que eu tô dizendo. Esse negócio de perdão tem que ver, viu? O arrependimento. Esse negócio de perdão sem arrependimento, aí é descaração. Que negócio é esse? Não, agora, pô, não existe, não existe. Tem que ter arrependimento. Ô, Renato, deixa eu contar um negócio. Em janeiro, de vez em quando, eu abro uma formação para casais e eu atendo os alunos, né? E eu faço tipo uma terapia conjunta. Rapaz, eu tive um aluno que ele foi morar na Suíça, para você ver como as leis estão misândricas hoje em dia e o ódio contra o homem se tornou um sistema global. O cara foi morar na Suíça, casou com uma brasileira na Suíça. Tinha um casamento de 20 anos, 2 filhas. Observe esse caso aqui, Saldanha. O cara com 20 anos de casado, 2 filhas. A mulher começou a adulterar contra o cara na Suíça. Aí o cara fez o que todo homem que está sentindo o cheiro de adultério faria. Ele botou rastreador no carro, contratou detetive. Olha o que aconteceu, velho. Segundo as leis da Suíça, adultério não é crime. Agora, você botar rastreador no carro e contratar detetive